Quem circula pelas redes sociais, mais especificamente no Twitter, já deve ter se deparado com um mini escândalo: a denúncia de uma espécie de milícia digital envolvendo várias contas de Instagram com muitos seguidores que cobram valores em dinheiro de celebridades. O produto oferecido por essas contas? Publicar posts positivos sobre essas pessoas que as contratam, ou, ao contrário, detonar os seus desafetos. Esse sistema, conforme foi denunciado por matérias da revista Piauí, do UOL e pelo jornalista Léo Dias no portal Metrópolis, seria composto por uma espécie de cartel envolvendo 25 contas de Instagram que oferecem conteúdo de entretenimento, ou, em outras palavras, fofoca. Basicamente, o que essas contas fazem é cobrar bem caro para que um famoso apareça como se fosse uma notícia dentro delas. A maioria dos perfis envolvidos nessa denúncia é gerenciada por uma empresa chamada Banca Digital, coordenada por Murilo Renari. São contas que provavelmente você já viu alguma vez nas suas redes sociais e talvez nem tenha prestado muita atenção. É possível que você nem siga esses perfis, mas que os algoritmos das redes sociais já tenham arrastado algum conteúdo de fofoca para que você visse. Pode ser que você esteja pensando agora: tá, mas qual é o problema de fazer isso? E por que, afinal, gastar tanto tempo falando sobre o comércio da fofoca? Como você vai acompanhar neste vídeo, o buraco é bem mais embaixo e não tem a ver apenas com banalidades. Em 1968, os pesquisadores norte-americanos Maxwell McCombs e Donald Shaw queriam entender como os meios de comunicação influenciavam as pessoas durante o período eleitoral. Eles então resolveram fazer uma pesquisa e escolheram a pequena cidade de Chapel Hill, no estado da Carolina do Norte, para realizá-la. Bem resumidamente, eles queriam entender se os jornais conseguiam influenciar de alguma maneira quais seriam os votos daqueles moradores. O estudo foi cuidadoso e focava especialmente nos eleitores indecisos, ou seja, aqueles que, em teoria, precisariam mais do auxílio do jornalismo para poder tomar sua decisão. Essa pesquisa acabou gerando uma hipótese que até hoje é considerada muito importante nos estudos do jornalismo e da comunicação, chamada de agenda setting ou de agendamento. McCombs e Shaw cunharam essa expressão para explicar as formas complexas pelas quais as mídias conseguem interferir no que o público pensa e como age. Vamos ver algumas constatações destes pesquisadores. Um dos aspectos que eles notaram é que o processo de informação e comunicação não ocorre de forma rápida, como antes se imaginava. Muitas vezes a audiência sofre um chamado efeito enciclopédico. Em outras palavras, as mídias, de certa maneira, vão depositando assuntos e temas sobre os quais nós vamos nos preocupar. Isso quer dizer que os meios de comunicação não influenciam necessariamente a curto prazo, mas a longo prazo. Por isso, a eficiência de uma mensagem tem muito a ver com o tempo em que ela vem sendo inserida dentro das nossas conversas a partir daquilo que os veículos jornalísticos nos mostraram. Vamos dar um exemplo para esclarecer. Qualquer sujeito que assista a um telejornal com relativa frequência vai notar que é muito comum que notícias envolvendo violência contra as mulheres sejam exibidas. Talvez mais do que em qualquer outro momento histórico. Isso quer dizer que nunca tivemos tantos casos de violência contra a mulher? Não necessariamente, mas com certeza esse é um tema que tem sido cada vez mais agendado, tanto pelos meios de comunicação quanto pela conversa que ocorre no dia a dia entre as pessoas. Há, portanto, uma espécie de retroalimentação dessas agendas. E daí surge a que talvez tenha sido a constatação mais importante de Maxwell McCombs e Donald Shaw. Os meios de comunicação não são capazes de impor o que a gente vai pensar, mas sim eles são capazes de determinar sobre o que nós vamos pensar e sobre o que nós vamos falar. Talvez possa parecer que não haja nada de tão importante nessa colocação, mas tem sim. Diferentemente do que muitos acreditam, os meios de comunicação não conseguem interferir no nosso pensamento ou nas nossas convicções, mas conseguem colocar certos assuntos ou mesmo certas pessoas dentro da nossa agenda cotidiana das coisas sobre as quais nos preocupamos. Por consequência, são capazes de nos fazer esquecer de certos temas.
Voltemos então a este caso, semelhante a um cartel, e que envolve os perfis que cobraram para veicular notícias de fofoca, fossem elas positivas ou negativas. Segundo as denúncias, o que esses perfis faziam, de forma bem simples, foi explicado na reportagem do portal UOL. Além de falar bem das celebridades que pagam por seus serviços, esses perfis também recebem para prejudicar pessoas. São pagos para falar mal ou fazer com que um famoso seja cancelado. O funcionamento é o mesmo. Por meio de disparos coordenados, divulgam conteúdo, que muitas vezes é falso, alvejando uma mesma celebridade e levando o leitor a acreditar que aquilo é verdade. Portanto, esses perfis vendiam, na verdade, uma estratégia midiática que se aproxima muito da lógica do agendamento. Quando eles vendem espaços em contas vizinhas, digamos assim, ao mesmo tempo, eles tentam simular a existência de uma agenda espontânea. Ou seja, tentam criar a ideia de que várias contas que são associadas ao jornalismo de fofoca se interessaram em falar sobre um mesmo assunto. Neste caso específico de publicações coordenadas, não temos exatamente uma mentira, mas sim um caso de desinformação. Ou seja, eles fazem parecer real algo que não existe. A tática é dar a sensação ao leitor de que as tais notícias teriam interesse jornalístico espontâneo. E é claro que essa tática também é usada para mentir. Já há relatos de celebridades que foram alvo de postagens falsas e não tiveram espaço para desmentir as afirmações, já que não pagaram. É o caso da apresentadora Lívia Andrade, que denunciou uma notícia falsa sobre ela, e da ex-BBB Sara Andrade, que teve uma foto sua editada e publicada num desses perfis com motivações racistas. E veja, nós não estamos falando aqui de negociações a troco de banana, mas sim de valores altíssimos. As postagens chegaram a custar R$500 mil, conforme mostrou a mesma reportagem do UOL. Outro questionamento possível nessa discussão séria. Mas se esses perfis são propriedade de certas pessoas ou empresas, tem problema que eles cobrem para veicular conteúdos? A resposta é: tem problema sim, e por motivos diversos. Para a gente entender qual é o problema, é preciso primeiramente entender que esses perfis, por mais que não sejam assumidamente jornalísticos, estão sim se posicionando de uma forma que se aproxima da lógica do jornalismo. Eles falam de pessoas reais, a partir de acontecimentos reais, ou seja, eles não se propõem a criar uma ficção. E mais importante que isso, são perfis gigantescos que impactam milhões de pessoas. Por isso mesmo, o dano causado por eles é enorme e envolve tanto prejuízos aos alvos das notícias quanto às pessoas que são desinformadas. Há ainda outra questão muito grave aqui. A prática realizada nestas contas era uma forma moderna do antigo jabá, que era aquela tática que as gravadoras musicais tinham de pagar para que as rádios tocassem as músicas dos seus artistas, o que no fim fazia com que artistas que não pudessem pagar simplesmente sumissem da memória do público. Só que há uma legislação que cobre especificamente esse tipo de prática. Quando o conteúdo é pago, como é o caso desses perfis, ele configura publicidade, ou seja, toda vez que alguém exerce algum tipo de ação publicitária, como é vender um post numa rede social, precisa sinalizar que é publicidade. É por isso que você costuma cruzar com postagens que indicam palavras como publi ou ad, uma abreviação para advertising. Caso não faça isso, está cometendo um crime. Ou seja, quem faz publicidade sem anunciar, como era o caso dessas páginas, está fazendo propaganda enganosa, o que pode ser denunciado ao CONAR, que é o órgão regulatório da publicidade, ao PROCON e mesmo ao Ministério Público. E o mais grave aqui é que esses perfis faziam isso fingindo que estavam fazendo uma espécie de jornalismo. Tá, se você chegou até essa altura do vídeo, pode estar pensando, todo esse trabalho para analisar a fofoca? Mas veja bem, o caso da banca digital nos importa não apenas pelo tema em si, mas pela estratégia que sinaliza. Pode ser que você pense que celebridades pop merecem mesmo ser trucidadas, o que é bem questionável. Mas veja bem,
O mesmo tipo de estratégia nociva pode, e na verdade já é usada para prejudicar todo tipo de pessoa. Esse ataque coordenado tem muito a ver com a forma pela qual o chamado Gabinete do Ódio, que é comandado pelo filho de um tal presidente, opera para tentar destruir a reputação de seus inimigos, como os jornalistas que os denunciam. Além disso, vale lembrar que essa tática de colocar temas na conversa, como já tentava explicar a hipótese do agendamento, é também bastante usada para direcionar a discussão da opinião pública para caminhos aos quais naturalmente não iria. Ou você acha que foi por acaso que um tal presidente configurou agora uma pauta em torno de um não assunto, como só, por exemplo, a questão do chamado voto auditável? Então, não se engane, o prejuízo dessas celebridades é seu também. O roteiro do vídeo que você acabou de ver foi escrito pela Maura Martins. A Maura é doutora em Ciências da Comunicação, é artista, como demonstra esse autorretrato que a gente colocou aqui, e também é editora do portal de jornalismo cultural Escotilha. Você pode conhecer um pouco mais do trabalho da Maura lá na Escotilha, mas só se você quiser, embora eu certamente recomende. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo e quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente está vendo aí o Henrique e a Josi, que mandaram pra gente uma das mensagens mais bonitas que eu tive o prazer de ler nos últimos tempos. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado, Josi. Beijo para vocês. Valeu!